Muito boa tarde, gente linda, gente querida. Eu começo a minha semana, o meu mês, né, que é o mês de julho, é o mês do meu aniversário. Eu já começo dizendo que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E é mais uma tarde de reflexão, de meditação da palavra de Deus. E eu creio que Deus tem sempre uma instrução, um ensino, uma palavra que venha realmente mudar o nosso destino. E a gente sabe que os dias são de trevas, os dias não são assim, dias que muitos queriam ter e não estão tendo. E eu queria nessa tarde, irmãos, publicar mais uma mensagem, mais uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. E eu creio que se você está acompanhando as nossas mensagens e está entendendo a direção que Deus está dando, com certeza você vai viver realmente um tempo diferenciado dos demais tempos que você tem vivido. Como sempre, a palavra de Deus ela é uma revelação, não é uma especulação, não é uma procura pelo Google para saber o que pode ser feito ou o que Deus deseja falar, não. A palavra de Deus é uma revelação. E quando você se debruça perante ela, você começa a entender o que Deus quer dizer e o que Deus quer falar. E a gente sabe que toda a terra ela tem uma grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Eu não sei onde você está nessa tarde, minha amada, meu amado irmão. Não sei de qual estado que você está me ouvindo, de qual país que você está me vendo, mas uma coisa eu tenho uma certeza. Eu quero nessa tarde manifestar sobre a tua vida a glória do Senhor. Eu, como um sacerdote, como uma autoridade espiritual, eu venho a esses lugares isolados, Senhor, que é um lugar tranquilo, um lugar que a gente realmente fica bem à vontade para poder falar, chorar, se expressar, dizer o que a gente sente, dizer o que a gente está sentindo, e com isso também transmitir para aqueles que estão piores do que a gente, que vale a pena esperar no Senhor, que vale a pena perseverar no Senhor, que vale a pena realmente descansar naquilo que está escrito ao nosso respeito. Não deixe de compartilhar essa palavra, dê o seu like de joinha, porque é importante para nós o seu like de gostei ou não gostei, né? Porque essa mãozinha aí, ó, gostei ou não gostei, vai identificar realmente o que você está entendendo em relação à vontade de Deus para a sua vida. E como Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas renovar a nossa mente para entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a vontade de Deus para mim e para você, guarde isso, ela é boa, perfeita e agradável. E ontem no nosso culto, eu ministrei uma palavra sobre prosperando dentro de Babilônia. Ou a palavra Babel ou Babilônia, que significa confusão. E talvez você esteja vivendo nessa tarde, nessa semana, nesse mês, algumas confusões, algumas desatenções, e não está percebendo que em tudo Deus está trabalhando. Irmãos, assim como o planeta Terra, ele gira sem você perceber, porque existe alguém que move céus e terra. As placas tectônicas que provocam os tsunamis da vida, existe alguém que rege essas placas. Essas placas não se movimentam sem ter vontade, sem estar debaixo de um controle que não está nessa terra e nem nessa vida. E quando a gente começa
a buscar a face do Pai, a gente começa a entender que existe algo além do nosso controle. O salmista chega a dizer, no Salmo 46, que Deus é o meu refúgio, não, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Então, nós podemos entender por esse texto que vale a pena perseverar, continuar crendo, porque Deus fez, Deus faz e Deus continuará fazendo. E cabe eu e cabe você, como diz o salmista, esperar com paciência no Senhor e descansar nas suas promessas. Então, eu queria abrir a Bíblia com você nessa tarde e ler um texto da palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E quando você para ouvir esse conselho de Deus, você começa a entender que a sua vida não pode ser a mesma. Você precisa entender que a vida que você está vivendo pode ser uma vida contrária àquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Quando você entende isto, meu irmão, ninguém te segura. Ninguém te segura. E em Jeremias capítulo 29, que é o nosso texto para nós meditarmos nessa tarde, Jeremias 29, 2 versículos, 5, vamos ler do 5 ao 7. Jeremias capítulo 29, do 5 ao 7, que diz assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para o qual eu o deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ontem nós estudamos sobre esse texto, né? E a exegese do texto é muito interessante, que são os detalhes do que está escrito. Você vai perceber que nessa mensagem que nós estamos lendo aqui, irmãos, fala de um exílio. Não, é um exílio, são os presos, né? Deus tirou o povo de Jerusalém por desobediência e jogou, a palavra deportar é expulsar. Deus colocou esse povo justamente na Babilônia, com um rei que não era cristão e nem temia os valores cristãos. Só que, irmãos, Deus ele não pode se contradizer. Deus ele não pode dizer uma coisa e fazer outra. Lá em Números 23, diz assim, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus, ele não faz nada, Deus não faz nada solto. Deus não faz nada sem um propósito, Deus não faz nada sem uma direção. Agora, cabe quem está debaixo desse mover de Deus entender como que ele está se movimentando e o que ele está fazendo e qual é o propósito disso. Esse povo, eles ficaram 70 anos exilados na Babilônia. É como você estivesse dentro de uma casa sendo o único crente e ninguém entendendo aquilo que você está dizendo. É como se estivesse dentro da sua empresa, do seu trabalho, e todos não se entendem e nem te entendem e não sabe explicar a forma que você vive, a forma que você faz, a forma que você fala, porque o seu testemunho te diferencia dos demais que estão na mesma situação. O texto diz
que mesmo Deus deportando ou expulsando Israel para a Babilônia, mesmo numa cidade confusa, mesmo numa cidade que o governo era um governo pagão, Deus dá ordem para o povo, para não se igualar nem fazer igual ao povo, porque se nessa cidade, né, se nesse lugar, se nesse local havia contenda, confusão, briga, desavença, desacordos, Deus falou assim, faça diferente, porque nessa terra que você está, por ordem minha e por obediência a mim, você fará a diferença. Aprenda uma coisa, irmãos, você não é igual todo mundo. Você não está no mesmo balaio de todo mundo. Você pode estar no mundo, mas o mundo tem que estar fora de você. Jesus orou assim, lá em João 17, a oração sacerdotal. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu posso estar no mundo, ver os mundanos agindo de forma contrária aos princípios da palavra e não me contaminar, não me envolver. Pelo contrário, fazer diferente. Deus colocou no meu coração um projeto muito interessante sobre a minha cidade, aonde eu moro. E os dias estão queimando dentro do meu coração. Eu vou começar a fazer esse trabalho com a minha cidade. Que onde Deus planta você, é para você não ser igual, mas fazer a diferença. A ordem foi, nessa cidade, vocês estão aí, dê continuidade ao processo. Se eu coloquei vocês aí, se eu coloquei vocês nesse estado, nesse país, nesse bairro, nesse município, nessa rua, faça a diferença. É isso que Deus quis dizer. Ele falou assim, ó, ore pela prosperidade da cidade. Olha que coisa de doido. E o que Deus fala? Na prosperidade deles, vocês também prosperarão. Parece coisa de louco, irmão. Não é loucura, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus, a sabedoria de Deus é algo tão inexplicável que Paulo chega a dizer que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus transforma a maldição em um grande testemunho. Deus transforma a miséria em um grande testemunho. Quem era, o que você fazia, o que você é e o que você está fazendo. Essa é a palavra do dia. Você não pode deixar de compartilhar essa mensagem com seus meios de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, do X. Né? Porque, irmão, essa mensagem tem que chegar a muitos lugares. Você não pode ser uma caixa d'água, reter aquilo que recebe. Não, tem que ser um canal. O que passa por mim tem que fluir sobre outros e esses outros receberem, entenderem que Deus ainda está fazendo. Quando Noemi ficou sabendo que em Belém de Judá, a palavra Belém significa casa do pão. Quando Noemi ficou sabendo que na casa do pão voltou a ter pão, quer dizer, houve uma notícia, a notícia se espalhou. O que Noemi fez? Voltou para sua cidade. Só que lá em Moabe, sem a direção, sem a instrução, sem a sabedoria, perdeu o marido e os filhos. Só que para Deus nada é solto. Para Deus nada é perdido. Quando Jesus multiplicou os pães, né, 12 cestos sobraram, sobejaram, e toda a multidão comeu e ainda distribuiu com aqueles que ainda estavam precisando. As coisas de Deus e para Deus não são confusas, irmãos. Vou repetir, as coisas de Deus e para Deus não são confusas. E nesse mesmo texto que você leu comigo, está lá, no versículo 11. Porque eu é que penso ao seu respeito.
Eu tenho planos para você de paz e não de mal. E lá em Isaías capítulo 55, o Senhor fala assim: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem o meu caminho são os seus caminhos. Continua Isaías: assim como a chuva desce do céu, rega a terra, dá pão para aquele que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Ela vai se cumprir. Ela já está se cumprindo. E nesse texto, você vai ler depois nesse mesmo texto, que o Senhor fala assim: a minha boa palavra se cumprirá sobre vós. Então, eu posso sim, irmãos, entender que essa minha permanência nesse lugar de oração, de leitura da palavra, de meditação, de jejum, de santificação, nunca será em vão no Senhor. Aliás, nada é em vão no Senhor quando você está na presença do Senhor. O problema, irmãos, não é você ler a palavra. O problema é você viver a palavra e andar sobre a palavra. Pedro disse isso para Jesus. Se tu és realmente o Cristo, permita que eu vá até aí, disse Jesus. Bem, Pedro andou alguns segundos sobre as águas. Só que quando começou a bater as ondas com ímpeto sobre os seus pés, ele duvidou e quase que morre afogado. Amado e amada, hoje é dia 1º de julho. Chegamos no 7º mês. Daqui a 6 meses termina o ano. Parece que começou ontem, 2024. Vamos entrar em 2025. E querido irmão, querida irmã, se você não perseverar, não permanecer, não der continuidade ao propósito, você não vai chegar aonde você quer chegar. Essa palavra é para você realmente pensar, meditar, aplicar e descansar. O mesmo Deus que expulsou o povo de Jerusalém por desobediência, o mesmo Deus disse: aonde eu coloquei vocês, não se acomode, não pense que eu esqueci, não pense que o meu propósito acabou. Pelo contrário, agora vai começar a cumprir a minha boa palavra sobre vocês. Porque vocês vão passar o que passar, mas sabendo que eu estou na frente, dirigindo, conduzindo, orientando, repreendendo, exortando e colocando a minha mão. Então, amado, essa palavra é a palavra de Deus. Está aqui escrito. É só você acreditar. E se não acreditar, ela vai se cumprir da mesma forma. Se você não crê, ela vai se cumprir da mesma forma. Se você vai se cumprir da mesma, porque Deus ele vai fazer cumprir aquilo que está escrito. Deus não se contradiz, Deus não se distrai, Deus não se perde no meio do caminho, porque Ele é Deus. E operando Ele, parece um chavão, está escrito. Operando Ele, quem pode impedir? Essa palavra merecia, sabe o quê? Uma evangelização. Essa palavra merecia, sabe o quê? Um envio. Envie essa palavra para um parente, para um filho, não sei, para um vizinho, para o seu patrão, para a sua patroa, para o seu pai, para a sua mãe, para quem está perto, para quem está longe. Envie essa palavra. Essa palavra cura. Essa palavra liberta, essa palavra transforma. Agora, se você não tomar posse dessa palavra, é perca de tempo qualquer coisa que eu fizer. Mas se você tomar posse, com certeza, aquele que vem virá e não tardará. O que ele prometeu fazer a teu respeito, ele vai fazer. Porque ele é poderoso na guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. E Davi chega a dizer assim, ó, Isaías fala assim, ó, desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus como esse,
que trabalha para aquele que nele espera. Se a tua alma espera em Deus, com certeza, aquilo que está escrito a seu respeito vai se cumprir, vai acontecer, porque Deus, Ele é por nós. Terminando a nossa mensagem, hoje, dia 1º de julho de 2024. Eu gosto desse texto demais. Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que você possa nessa tarde, meu irmão e minha irmã, meditar nessa mensagem. São minutos. Você perde às vezes horas vendo, ouvindo, assistindo coisas que não vão acrescentar nada à sua alma. Você se empolgar, se emocionar, se alegrar por coisas passam. Mas a palavra de Deus, ela permanece quando você entende que ela é a palavra de Deus. Aqui não contém, aqui é a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é nessa Babilônia que você está vivendo. Se você entendeu essa palavra, é ela que você vai prosperar, vai sobressair como a luz da aurora. Deus está dizendo nessa tarde, eu quero te prosperar aonde você estiver, se você entender que eu sou o Deus na sua vida. Eu quero exaltar o teu nome nessa terra onde você foi humilhado. Querido, essa palavra, se você entendeu que Deus está falando com você, toma posse dessa palavra, dessa verdade, em nome de Jesus. Eu estou começando o meu mês e a minha semana assim, falando, orando, crendo e entendendo que Ele está agindo. Deus te abençoe. Um mês, uma semana, uma segunda-feira, debaixo da bênção do Todo-Poderoso. Shalom Adonai. Deus te abençoe. Estou orando por você, em nome de Jesus. Precioso e preciosa do Senhor Jesus. Eu estou orando por você.